Olá, mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade sobre a aula de sistema proporcional. Nessa aula, nós aprenderemos o que é o quociente eleitoral. Quociente eleitoral é o procedimento para a distribuição de cadeiras nas eleições pelo sistema proporcional de votos. Ou seja, o quociente eleitoral faz parte do nosso sistema proporcional, do cálculo para adquirir cadeiras para o partido. E esse procedimento, ele distribui as cadeiras nas eleições pelo sistema proporcional para que o partido possa ter êxito. Como o quociente eleitoral determina essas vagas? Veremos agora. O quociente eleitoral ele é obtido pela divisão do total de votos válidos na eleição pelo número de cadeiras disponíveis no Legislativo. Pessoal, muita atenção. Nós estamos falando de votos válidos. Votos válidos numa eleição são todos os votos, excluindo-se os votos brancos e nulos. Excluindo-se os votos brancos e nulos, sobram os votos válidos. E o quociente eleitoral, ele é obtido pegando toda essa quantidade de votos válidos, dividido pelo número de cadeiras daquele estado. Então, se um exemplo concreto, nós temos um estado que tem 10 vagas para deputado federal, nós pegaremos os votos válidos, dividiremos pelo número de cadeiras e encontraremos esse quociente eleitoral. Portanto, a fórmula usada é a seguinte: quociente eleitoral, que nós chamaremos aqui de QE, é igual total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Só os partidos que atingem pelo menos um quociente eleitoral têm direito a ocupar cadeiras nos legislativos já de forma direta. Portanto, os partidos que atingirem ou conseguirem o quociente eleitoral terão a quantidade de cadeiras de forma direta para o seu partido. Compreendemos o que é o quociente eleitoral, mas para esse cálculo, nós teremos também que entender o que é o quociente partidário. O quociente partidário é o procedimento pelo qual será possível saber quantas vagas um partido pode obter em uma determinada casa legislativa. É através do quociente partidário que será determinado o número de vagas para cada partido. Esse quociente partidário, ele tem a sua fórmula de cálculo para se chegar a determinados resultados. Então, nós veremos agora o quociente partidário e a distribuição de cadeiras. Após calcular o quociente eleitoral, o QE, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, é necessário determinar quantas cadeiras cada partido ou federação partidária terá direito. Para isso, utiliza-se o quociente partidário, que é obtido pela seguinte fórmula: quociente partidário é igual total de votos do partido ou federação. Lembre-se que partido ou federação, eles equivalem a como se fosse um partido, dividido pelo quociente eleitoral. Primeiro passo: encontrar o quociente eleitoral. Para saber, compreender qual é o quociente para que o partido atinja e faça pelo menos um, ou tenha pelo menos uma cadeira. Segundo passo: buscar o quociente partidário, que é o total de votos válidos do partido, dividido por aquele quociente eleitoral. Com essa fórmula, nós encontraremos a quantidade de vagas ou de cadeiras para
aqueles partidos. O resultado obtido em número inteiro indica quantas cadeiras essa legenda conquistará no Legislativo. Se houver sobras de vagas, elas são distribuídas conforme critérios adicionais que consideram os partidos ou federações com maior média de votos. Recapitulando, encontramos o quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos que um partido deve obter para conseguir uma cadeira. Conseguimos agora o quociente partidário, que foi a quantidade de cadeiras obtidas por um partido ou outro partido, mas ainda que, fazendo o cálculo do quociente partidário, é possível que essas cadeiras todas não sejam preenchidas. E aí, professor? Quando essas cadeiras não são preenchidas, o que é que ocorre? Sobram cadeiras. E aí nós temos que fazer novos cálculos que veremos mais à frente. E o que são sobras médias eleitorais? Para esse tema, nós definiremos aqui o título com o que são sobras e médias eleitorais e as regras de distribuição. As sobras e médias eleitorais é a forma como as cadeiras remanescentes são distribuídas no sistema de voto proporcional. Entenda, nós encontramos o quociente eleitoral, nós encontramos o quociente partidário. Nós já identificamos quantas cadeiras cada partido vai ficar de forma direta. Mesmo assim, sobraram cadeiras. E aí nós nos remeteremos agora para preencher essas outras cadeiras ao cálculo das sobras das cadeiras com as médias eleitorais de votos desses partidos. Sobras e médias eleitorais. Nem sempre a divisão das cadeiras ocorre de forma exata. Por isso, muitas vezes sobram vagas após a aplicação do quociente partidário. Para distribuir essas cadeiras restantes, o sistema proporcional adota um mecanismo adicional, adota regras adicionais para terminar de concluir ou de preencher essas cadeiras. A legislação determina que apenas partidos ou federações que atingiram pelo menos 80% do quociente eleitoral podem disputar as sobras. Além disso, os candidatos precisam ter recebido, no mínimo, 20% do quociente eleitoral para assumirem o mandato. Pessoal, prestem atenção. Essa regra é a regra do 80-20. Após preencher, numa fase, as vagas direto, nós vamos passar para uma outra fase, que é a fase de preenchimento das sobras. Para preencher essas sobras eleitorais, aliás, essas sobras, nós precisamos compor ou ter atenção à regra do 80-20. Os partidos, para obterem uma cadeira através das sobras, eles têm que ter ou atingir, no mínimo, 80% do quociente eleitoral, isso partido. Tem que ter 80% do quociente eleitoral e os candidatos têm que ter, no mínimo, 20% do quociente eleitoral. Professor, e se o partido não conseguir atingir 80%? Ele não vai participar. Professor, e se o candidato não atingir 20%? Ele não vai participar da regra das sobras. Professor, e se o partido conseguir 80% e o candidato não atingir 20%? O candidato não será eleito e o partido não fará nenhum. Da mesma forma,
também, se o candidato atingir os 20% e o partido não atingir os 80%, o partido também não fará nenhum candidato. Portanto, os 80 e 20 têm que estar de forma sincronizada. Essas fórmulas elas existem para viabilizar a presença de múltiplos partidos na Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e câmaras municipais e também a distrital. Dessa maneira, há um cenário de maior pluralidade política, representando distintos segmentos da sociedade. Pessoal, resumidamente, essas fórmulas é para que todos os partidos representados ou que representam a sociedade, eles possam estar contemplados ou compor aquele legislativo. Ainda sobre o cálculo do quociente eleitoral, nós vamos aqui para a simulação de vagas e nós escolhemos simular vagas para deputado federal do Piauí. Mas esse tema é um tema para a nossa próxima aula, que nós teremos daqui a pouco. Não perca! Aqui vai ser o X da questão, aprender a fazer o cálculo, certo? Até daqui a pouco.